Café Florescer, pegue a sua xícara de café, porque eu tenho algo para falar com você. Antes de começarmos, toque em seguir o canal e compartilhe esta mensagem. Mulher, quem fez você sentir vergonha de si mesma? Existem mulheres que aprenderam a esconder a tristeza. Outras aprenderam a esconder o medo. Mas existe uma dor silenciosa, a vergonha. Ela não faz apenas uma mulher esconder o que sente. Com o tempo, faz com que ela esconda quem realmente é. Foi exatamente isso que aconteceu depois da queda. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, seus olhos se abriram e pela primeira vez sentiram vergonha. Aqueles que antes viviam em perfeita comunhão com Deus passaram a enxergar a si mesmos de uma maneira completamente diferente. Perceberam que estavam nus e tentaram resolver aquela nova realidade com as próprias mãos. Costuraram folhas de figueira para cobrir a própria nudez. Mas as folhas apenas escondiam, não restauravam. Quando ouviram a voz do Senhor caminhando pelo jardim, esconderam-se entre as árvores. Então Deus chamou Adão. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então Deus fez uma pergunta que continua ecoando até hoje. Quem te mostrou que estava nu? Não era apenas uma pergunta sobre a nudez, era uma pergunta sobre aquilo que havia mudado dentro deles. A vergonha passou a fazer parte da maneira como enxergavam a si mesmos. Mesmo diante da desobediência, Deus não os abandonou. As folhas de figueira eram uma tentativa humana de esconder a vergonha, mas não tinham poder para restaurar aquilo que havia sido quebrado por dentro. Então o próprio Deus fez túnicas de pele para vestir Adão e Eva. Era mais do que uma roupa, era uma demonstração de que somente Deus podia cobrir aquilo que jamais conseguiriam esconder sozinhos. Mulher, quando a sua raiz é tratada, você floresce. Antes de terminar o Café Florescer de hoje, quero deixar uma palavra para o seu coração. Do ponto de vista terapêutico, a vergonha tem o poder de paralisar uma mulher. Há mulheres que têm vergonha do próprio corpo, da própria voz, da idade, da falta de estudo, condições financeiras, da história que viveram e até do lugar onde viveram. Outras escondem seus talentos, deixam de falar, recusam oportunidades, passam a vida inteira acreditando que não são boas o suficiente para ocupar determinados lugares. A vergonha faz com que elas vivam escondidas, exatamente como Adão e Eva se esconderam. Mas na vida real, esse esconderijo pode parecer de muitas formas. Atrás de uma roupa que tenta apagar quem você é, do medo de falar em público, da necessidade de agradar todo mundo, da dificuldade de receber um elogio, ou da sensação constante de que você nunca será suficiente. Enquanto a vergonha continua governando a sua vida, ela te impede de avançar. Impede você de mostrar quem realmente é, de desenvolver os seus talentos, de viver oportunidades que talvez já estejam diante de você. Mas a vergonha não precisa continuar escrevendo a sua história. Existe um momento em que você decide olhar para a sua raiz, tratar essa ferida e deixar de viver escondida, mulher. Porque quando você enfrenta aquilo que durante anos tentou esconder, a vergonha perde a força. E a mulher que antes se diminuía, começa a caminhar com mais liberdade, mais segurança, mais coragem para ocupar o lugar que sempre foi seu.